Você já sentiu a dor da rejeição? Já foi ignorado por alguém que você admirava ou teve suas ideias descartadas como se não tivessem valor? A rejeição pode ser devastadora. Pode fazer você questionar sua própria identidade, sua autoestima e até seu propósito na vida. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de tornar essa dor irrelevante? Que os estoicos, há mais de 2000 anos, já haviam descoberto o segredo para nunca mais se abalar com a rejeição. A verdade é que a rejeição não é o que pensamos que é. Ela não é um reflexo de quem você é, mas sim da percepção de outra pessoa. O problema não é ser rejeitado, mas a forma como você interpreta essa rejeição. Os estoicos entendiam isso e desenvolveram princípios que tornaram homens como Marco Aurélio e Epicteto inabaláveis diante da desaprovação dos outros. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Em 10 passos práticos, você vai descobrir como aplicar o estoicismo para superar qualquer rejeição, seja no amor, no trabalho ou na vida. No final deste vídeo, você não apenas entenderá a rejeição de uma nova forma, mas terá um método claro para nunca mais ser destruído por ela. Agora eu te pergunto, você está pronto para mudar sua mentalidade? Se sim, fique até o final, porque o que eu vou te contar pode transformar sua vida para sempre. A rejeição dói. Ela mexe com nossa autoestima, nos faz duvidar de nossas capacidades e, às vezes, até nos paralisa. Pode ser um amor que não foi correspondido, uma oportunidade de emprego que não deu certo, um grupo social que não nos aceitou, ou até mesmo um simples não para algo que desejávamos muito. Independentemente da situação, o sentimento é o mesmo: desvalorização. Mas por que a rejeição tem um impacto tão grande sobre nós? A resposta está na nossa própria biologia. Desde os tempos primitivos, os seres humanos dependiam da aceitação do grupo para sobreviver. Ser rejeitado significava estar vulnerável, sozinho e muitas vezes condenado à morte. Essa necessidade de pertencimento foi gravada no nosso DNA. E mesmo que hoje não precisemos mais do grupo para sobreviver fisicamente, nosso cérebro ainda reage à rejeição como se fosse uma ameaça real. Estudos científicos mostram que a dor da rejeição ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Ou seja, ser rejeitado dói tanto quanto sofrer um ferimento físico. Mas aqui está o detalhe. Assim como um ferimento no corpo, a dor da rejeição pode ser tratada, curada e até evitada. Os estoicos já sabiam disso. Há mais de 2000 anos, eles entendiam que o sofrimento emocional vem da forma como interpretamos os eventos, e não dos eventos em si. Epicteto dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas em si, mas pela visão que têm delas. Em outras palavras, não é a rejeição que te machuca, mas a maneira como você a encara. Se você vê a rejeição como um ataque pessoal, ela vai te destruir. Se você a enxerga como uma lição, um teste de resiliência ou simplesmente como uma opinião externa que não define o seu valor, então ela perde o poder sobre você. E é exatamente isso que os próximos passos vão te ensinar. Agora que você entende por que a rejeição tem tanto impacto, chegou a hora de aprender como se tornar emocionalmente blindado contra ela. Se você aplicar os princípios estoicos que vou te mostrar a seguir, a rejeição nunca mais terá o mesmo efeito sobre você. Então, vamos para o primeiro passo: aceitar que você não tem controle sobre os outros. A rejeição não é sobre você. Sim, isso mesmo. Essa é a verdade que quase ninguém percebe. Quando alguém te rejeita, não está necessariamente dizendo que você não é bom o suficiente, inteligente o bastante ou digno de amor. Na maioria das vezes, a rejeição diz muito mais sobre quem rejeita do que sobre quem foi rejeitado. Pense nisso. Cada pessoa que cruza seu caminho tem sua própria história, suas próprias inseguranças, crenças e experiências de vida. Quando alguém decide te rejeitar, essa decisão é baseada na visão de mundo dessa
pessoa, e não na realidade absoluta do seu valor. Os estoicos entendiam isso profundamente. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Isso significa que a dor da rejeição não vem da rejeição em si, mas da interpretação que você dá a ela. Se você a vê como um reflexo da sua incapacidade ou falta de valor, ela se torna destrutiva. Mas se você a vê como uma simples consequência das preferências, experiências e limitações dos outros, então ela perde o peso emocional. Imagine que você oferece um prato de comida a alguém e essa pessoa diz que não quer. Você ficaria ofendido? Provavelmente não. Afinal, pode ser que ela já tenha comido, não goste daquele tipo de comida ou simplesmente não esteja com fome no momento. Isso não significa que a comida seja ruim, apenas que aquela pessoa, naquele momento, não deseja aquilo. Agora, aplique esse mesmo raciocínio à rejeição. Se alguém não quer estar com você, isso não significa que você não é digno de amor. Se não te contrataram para um emprego, isso não significa que você é incompetente. Se suas ideias foram ignoradas, isso não significa que elas não têm valor. O problema é que fomos condicionados a pensar que a rejeição é um atestado de fracasso, quando, na verdade, ela pode ser apenas uma questão de perspectiva. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história e praticante do estoicismo, escreveu em suas meditações: escolha não ser prejudicado, e você não será. Em outras palavras, a rejeição só tem poder sobre você se você permitir que ela tenha. O que acontece externamente não pode te machucar, a menos que você deixe. E é exatamente esse o próximo passo. Aceitar que você não tem controle sobre os outros, mas tem controle sobre si mesmo. Passo 1. Aceite que você não tem controle sobre os outros. Se existe um princípio estoico fundamental que pode mudar sua vida, é este. Você não tem controle sobre os outros, apenas sobre si mesmo. Parece simples, mas a maioria das pessoas passa a vida tentando mudar os pensamentos, sentimentos e ações dos outros. Elas querem ser aceitas por todos, querem que as pessoas gostem delas, que reconheçam seu valor, que correspondam suas expectativas. Mas a verdade é brutal. Você nunca terá controle sobre o que os outros pensam, dizem ou fazem. Os estoicos entendiam isso profundamente. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. A chave para a paz interior é focar apenas naquilo que está em nossas mãos. Quando você aceita que não pode controlar as reações dos outros, a rejeição perde o poder que tem sobre você. Imagine um cenário onde você se declara para alguém e essa pessoa não sente o mesmo. Se você acredita que pode influenciar os sentimentos dela, você vai sofrer, se frustrar e tentar mudar algo que não está sob seu domínio. Mas se você aceita que os sentimentos dela são dela e não algo que você pode modificar, então você segue em frente sem carregar esse peso. Isso se aplica a qualquer tipo de rejeição. Você não pode forçar uma empresa a te contratar. Você não pode obrigar alguém a te valorizar. Você não pode garantir que será incluído em um grupo social. Mas o que você pode fazer? Você pode controlar a forma como reage. Marco Aurélio escreveu: dê-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para distinguir uma da outra. E aqui está a grande virada de chave. Quando você para de tentar controlar o incontrolável, você ganha poder sobre si mesmo. Pense nos momentos em que você sofreu por rejeição. Agora reflita. Quanto desse sofrimento veio realmente da rejeição em si e quanto veio da sua tentativa de lutar contra algo que estava fora do seu alcance? O sofrimento não vem da rejeição, mas da resistência a ela. O caminho estoico é simples: aceitação e adaptação. Se uma porta se fechou para você, aceite. Isso não significa desistir, mas entender que essa porta, naquele momento, não era sua. E
Ao invés de desperdiçar energia tentando forçá-la a abrir, você pode usá-la para buscar outra oportunidade. Reflita. Quantas vezes na vida você já se preocupou com coisas que não estavam sob seu controle? E agora pense, quanto tempo e energia você poderia economizar se simplesmente aceitasse os fatos e focasse no que pode mudar? Agora que você entendeu esse princípio, vamos para o próximo passo. Não levar a rejeição para o lado pessoal. Passo 2. Não tire a rejeição para o lado pessoal. A rejeição dói porque você acredita que ela diz algo sobre você. Mas e se eu te dissesse que, na maioria das vezes, a rejeição não tem absolutamente nada a ver com quem você é? Quando alguém te rejeita, sua mente começa a criar narrativas destrutivas. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou inteligente o bastante. Eu nunca serei aceito. As pessoas nunca vão me valorizar. Mas a realidade é muito diferente. A rejeição, na maioria dos casos, reflete muito mais a percepção, as preferências e as circunstâncias do outro do que qualquer falha sua. Marco Aurélio escreveu: as opiniões dos outros não dizem respeito a você, elas pertencem a quem as expressa. Isso significa que, quando alguém te rejeita, essa decisão vem de uma série de fatores que você nem imagina. Pode ser que a pessoa tenha outras prioridades. Pode ser que esteja lidando com seus próprios medos e inseguranças. Pode ser que tenha preferências diferentes das suas. Mas nada disso significa que você não é valioso. Vamos pensar em um exemplo simples. Imagine que você oferece um café a alguém e essa pessoa recusa. Você se sentiria ofendido? Provavelmente não. Você não pensaria: meu Deus, eu sou um fracasso porque essa pessoa não quis meu café. Você simplesmente aceitaria que ela não quer café naquele momento. Agora troque o café por você. Alguém pode não querer sua companhia, suas ideias ou seu amor, mas isso não significa que você não tem valor. Significa apenas que para aquela pessoa, naquele momento, aquilo não faz sentido. O problema é que crescemos acreditando que a aceitação dos outros define nosso valor. Desde crianças, buscamos aprovação dos pais, dos professores, dos amigos. E, quando adultos, carregamos essa necessidade para os relacionamentos, para o trabalho e para a vida social. Mas os estoicos entenderam algo essencial. Seu valor não depende da validação externa, mas da maneira como você se vê. Epicteto dizia: se alguém te despreza, a questão não é se você merece o desprezo, mas se você aceita esse julgamento como verdadeiro. Então, da próxima vez que você for rejeitado, faça uma pergunta a si mesmo: isso realmente significa que eu sou insuficiente ou apenas que essa pessoa tem uma visão diferente da minha? Se você mudar a forma como interpreta a rejeição, perceberá que a dor dela diminui drasticamente. Agora que você entendeu esse princípio, vamos para o próximo passo: praticar a indiferença estoica. Passo 3. Pratique a indiferença estoica. Imagine ser completamente imune à rejeição. Imagine viver sem medo da opinião dos outros, sem ansiedade social e sem se sentir diminuído quando alguém não te aceita. Parece impossível? Para os estoicos, essa era a única forma lógica de viver. Os estoicos praticavam algo chamado apatheia, que não significa apatia no sentido moderno, mas sim um estado mental onde emoções destrutivas não têm poder sobre você. Em outras palavras, você encara a rejeição com indiferença racional. Epicteto ensinava: o que perturba o homem não são as coisas em si, mas as opiniões que ele tem sobre elas. Isso significa que a rejeição só dói porque você acredita que ela deve doer. Mas e se você simplesmente escolhesse não dar importância? Pense bem, se um desconhecido te critica na rua, você se importaria? Provavelmente não, porque aquela pessoa não tem relevância na sua vida. Agora, se um amigo próximo faz a mesma crítica, você se sente ofendido. Mas por quê? Porque você dá valor ao que ele diz. O estoicismo
Ensina que a rejeição só tem o peso que você permite que ela tenha. Se você parar de interpretar a rejeição como algo pessoal e começar a vê-la como um simples evento externo, ela perde completamente o impacto. A filosofia do tanto faz. Os estoicos usavam uma mentalidade simples. Isso está sob meu controle? Se sim, haja. Se não, ignore. Essa opinião muda quem eu sou? Se não, ignore. Eu estou me apegando a algo que não faz sentido? Se sim, solte. Imagine que você fez uma entrevista de emprego e não foi aceito. Você pode pensar, eu sou um fracasso, nunca serei bom o bastante. Ou pode pensar, ok, essa oportunidade não era para mim. Vou seguir em frente e buscar outra. Ou talvez você tenha se declarado para alguém e essa pessoa não quis um relacionamento. Eu nunca vou encontrar alguém que me ame. Ou, essa pessoa tem o direito de não sentir o mesmo. Isso não define meu valor. Quando você internaliza a indiferença estoica, percebe que a rejeição não é o problema. O problema é sua interpretação dela. O treinamento da indiferença. Os estoicos não apenas falavam sobre isso, eles praticavam diariamente. Aqui estão algumas técnicas que você pode usar para desenvolver a indiferença estoica. Visualização negativa. Imagine ser rejeitado antes que aconteça. Isso prepara sua mente para lidar com a situação sem choque emocional. Distanciamento cognitivo. Veja sua vida como se fosse um filme. Quando algo acontece, pergunte-se: se eu fosse o personagem, essa rejeição teria tanta importância assim? Aceitação radical. Lembre-se de que a vida segue independentemente da rejeição. O tempo não para. E agora que você aprendeu a desenvolver essa indiferença, vamos para o próximo passo. Transformar a rejeição em uma oportunidade de crescimento. Passo 4. Rejeição. Oportunidade para crescer. Passo 4. Rejeição. Oportunidade para crescer. A rejeição não é o fim. Pelo contrário, ela pode ser o começo de algo muito maior, mas apenas se você souber usá-la a seu favor. Pense em qualquer pessoa bem-sucedida que você admira. Empresários, atletas, artistas, escritores. Todos eles foram rejeitados em algum momento. A diferença? Eles não viram a rejeição como um fracasso, mas como um combustível para crescer. J.K. Rowling teve seu manuscrito de Harry Potter rejeitado por 12 editoras antes de se tornar um fenômeno mundial. Steve Jobs foi demitido da própria empresa, a Apple, e voltou anos depois para revolucionar o mundo da tecnologia. Michael Jordan foi cortado do time de basquete da escola. Em vez de desistir, usou a rejeição como motivação para treinar ainda mais. Walt Disney foi demitido de um jornal porque, segundo seu chefe, lhe faltava criatividade e boas ideias. Depois, tentou abrir sua primeira empresa de animação, mas ela faliu. Sem dinheiro, passou anos lutando até criar um pequeno estúdio. Ele chegou ao ponto de dormir no chão de um escritório e comer comida enlatada, porque ninguém acreditava no seu talento. Hoje seu nome é sinônimo de imaginação e sucesso. A rejeição só destrói aqueles que a interpretam da forma errada. Para os estoicos, tudo na vida pode ser usado como aprendizado e crescimento. Rejeição é o feedback da vida. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Isso significa que cada rejeição pode ser um sinal de que você precisa melhorar algo, mudar sua abordagem ou simplesmente seguir um novo caminho. Se você foi rejeitado em um emprego, isso pode significar que há algo para aprimorar em suas habilidades ou que outra oportunidade melhor está te esperando. Se foi rejeitado em um relacionamento, isso pode ser um indicativo de que essa pessoa não era compatível com você e que um relacionamento mais verdadeiro virá no futuro. A chave é perguntar: o que posso aprender com essa rejeição? Ela revelou uma fraqueza que posso melhorar. Ela me mostrou que estava focado no lugar errado. Ela me ensinou algo sobre mim mesmo que eu não via antes. Os estoicos e a arte de transformar dor em força.
Os estoicos treinavam suas mentes para verem cada desafio como uma lição. Eles não resistiam à rejeição, mas a usavam como um meio de se tornarem melhores. Epicteto dizia: quando algo acontece, a única escolha que temos é: vamos lamentar ou vamos aprender? Você pode transformar a rejeição em crescimento de 3 formas práticas. 1. Reinterpretação imediata. Em vez de perguntar: por que isso aconteceu comigo? Pergunte: o que isso pode me ensinar? 2. Melhoria contínua. Use a rejeição como feedback. Se não foi aceito em algo, descubra por quê e melhore. 3. Persistência inabalável. Se um caminho se fechou, busque outro. A rejeição não é um não definitivo, mas um ainda não. Quando você para de ver a rejeição como um ataque pessoal e passa a enxergá-la como um trampolim para o crescimento, você se torna inquebrável. Agora que você entendeu esse princípio, vamos para o próximo passo: desenvolver uma autoestima, baseada em ações, não em opiniões. Passo 5. Desenvolva autoestima baseada em ações, não opiniões. A maioria das pessoas constrói sua autoestima de forma frágil, baseada na aceitação dos outros. Elas se sentem bem quando recebem elogios, mas desmoronam quando são rejeitadas. Isso acontece porque sua identidade está ancorada em algo que não podem controlar: a opinião alheia. Os estoicos, por outro lado, ensinavam que a verdadeira autoestima vem das suas ações e do seu próprio julgamento, e não do que os outros pensam sobre você. Epicteto dizia: se alguém te despreza, a questão não é se você merece o desprezo, mas se você aceita esse julgamento como verdadeiro. Em outras palavras, a rejeição só afeta sua autoestima se você permitir. Se você tem plena convicção do seu valor e do seu esforço, a opinião dos outros se torna irrelevante. A ilusão da validação externa. Vivemos em um mundo onde a aceitação dos outros se tornou uma moeda social. Likes, seguidores, aprovação no trabalho, aceitação em grupos. Tudo isso pode fazer você sentir que tem valor, mas e se tudo isso desaparecer? Se sua autoestima depende da validação externa, você estará sempre vulnerável. Mas se ela vem das suas ações e princípios, nada pode abalá-la. Imagine 2 pessoas rejeitadas em uma entrevista de emprego. A primeira pensa: isso significa que eu não sou bom o suficiente. A segunda pensa: isso significa que preciso melhorar e vou trabalhar nisso. A diferença? A segunda pessoa tem autoestima baseada em ação. Como desenvolver uma autoestima estoica? 1. Foque no que você pode controlar. Não pode controlar o que os outros pensam? Ótimo, então não desperdice energia nisso. 2. Construa um histórico de ações concretas. A autoestima vem daquilo que você faz, não do que os outros dizem sobre você. Se você treina sua disciplina, melhora suas habilidades e age de acordo com seus princípios, sua confiança cresce naturalmente. 3. Mantenha um diário estoico. Marco Aurélio escrevia todos os dias para refletir sobre suas ações e aprimorar sua mentalidade. Pergunte-se: estou agindo de acordo com meus valores? Minhas ações me fazem respeitar a mim mesmo? 4. Seja seu próprio juiz. Você se sentiria orgulhoso de si mesmo, mesmo se ninguém estivesse olhando? Esse é o teste da verdadeira autoestima. Lembre-se, quando você se baseia em suas próprias ações e valores, a rejeição não tem mais poder sobre você. Agora que você aprendeu a construir uma autoestima sólida, vamos para o próximo passo: usar a rejeição como combustível para crescer ainda mais. Passo 6. Use a rejeição como combustível. A maioria das pessoas vê a rejeição como um obstáculo, um sinal para desistir. Mas os estoicos viam de forma diferente. A rejeição não é um fim, é um impulso para crescer. Marco Aurélio escreveu: o fogo transforma tudo que é lançado nele em chama brilhante. Isso significa que, em vez de se deixar consumir pela rejeição, você pode usá-la para se tornar ainda mais forte.
A rejeição pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você, se você souber aproveitá-la. Os maiores sucessos nascem da rejeição. Se você olhar para as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, verá que quase todas enfrentaram rejeições brutais antes de atingirem o topo. Thomas Edison falhou mais de mil vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Walt Disney foi demitido de um jornal porque não tinha criatividade. Oprah Winfrey foi rejeitada no início da carreira porque diziam que ela não era adequada para a TV. O que todas essas pessoas tinham em comum? Resiliência. Elas não viram a rejeição como uma barreira, mas como uma lição. A mentalidade estoica diante da rejeição: 1. Aceite o golpe, mas não se renda. É natural sentir um pouco de frustração ao ser rejeitado, mas você tem 2 caminhos: lamentar ou aprender. 2. Pergunte-se: o que posso melhorar? Os estoicos sempre usavam desafios como aprendizado. Fui rejeitado no trabalho? Preciso desenvolver novas habilidades? Fui rejeitado em um relacionamento? Há algo que posso amadurecer? 3. Transforme a dor em motivação. Muitos atletas, empresários e artistas foram rejeitados antes de se tornarem lendas. A rejeição pode ser o combustível que te leva ao próximo nível. Lição estoica final: a rejeição não te define. Sua reação a ela, sim. Agora que você aprendeu a transformar a rejeição em motivação, vamos para o próximo passo: o desafio estoico para reprogramar sua mentalidade. Desafio estoico: reprograme sua mente para a rejeição. Agora que você aprendeu os princípios estoicos para lidar com a rejeição, chegou a hora de colocar esse conhecimento em prática. O estoicismo não é apenas uma filosofia para ser estudada, é um estilo de vida que precisa ser vivido. Se você realmente quer se tornar mentalmente inquebrável, precisa treinar sua mente para ver a rejeição de forma diferente. É por isso que agora eu te desafio a um experimento estoico de 7 dias. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você seria, depois faça o que precisa ser feito. O objetivo deste desafio é simples: condicionar sua mente para que a rejeição não tenha mais poder sobre você. O desafio dos 7 dias. Dia 1. Observe sua reação à rejeição durante o dia. Sempre que sentir que foi rejeitado, seja em uma conversa, no trabalho ou em um pequeno detalhe, anote como você reagiu. Você sentiu raiva, tristeza, insegurança? Simplesmente observe. Lição: antes de mudar sua reação, você precisa entender como ela acontece. Dia 2. Reformule seus pensamentos. Sempre que sentir rejeição, pergunte-se: isso realmente significa que eu não sou suficiente? Ou apenas que essa pessoa, situação não era compatível comigo? Rejeição não é um julgamento absoluto, é apenas um evento externo. Lição: você controla sua interpretação da realidade. Dia 3. Exponha-se à rejeição de propósito. Sim, isso mesmo. Faça algo que possa resultar em um não. Pode ser pedir um desconto, puxar conversa com um estranho ou se candidatar a algo desafiador. Lição: a rejeição se torna menos assustadora quando você a enfrenta diretamente. Dia 4. Pratique a indiferença estoica. Sempre que for rejeitado, pare por 10 segundos e pergunte-se: isso realmente muda minha vida? Na maioria das vezes, a resposta será não. Lição: a maioria das rejeições são irrelevantes e não deveriam afetar sua paz. Dia 5. Transforme a rejeição em aprendizado. Escolha uma rejeição. Ressente e analise: o que posso melhorar com essa experiência? A rejeição pode ser um feedback poderoso para crescimento. Lição: o estoico vê cada desafio como uma oportunidade de evolução. Dia 6. Desenvolva autoestima baseada em ações. Faça algo que te faça sentir orgulho de si mesmo, independente da aprovação de outros. Pode ser completar um treino intenso, aprender algo novo ou cumprir uma meta pessoal. Lição: seu valor vem do que você faz, não do que os outros pensam. Dia 7.
Escreva sua nova filosofia sobre a rejeição. Depois de uma semana de desafio, escreva um parágrafo sobre como você enxerga a rejeição agora. Compare com o que pensava antes e veja sua evolução. Lição: você reprogramou sua mente para ver a rejeição com clareza e força. Agora é com você. Se você realmente quer mudar sua mentalidade, faça esse desafio e comente sua experiência. Os estoicos se tornaram inquebráveis porque praticavam sua filosofia todos os dias. E lembre-se, a rejeição não define você, sua reação a ela sim. Agora clique no próximo vídeo e descubra o segredo estoico para não se importar com críticas.